Bem-vindos a mais uma TV Axo. Essa é uma TV Axo muito especial. Sou Igor Duarte, presidente aqui da nossa casa, presidente dessa associação que há 103 anos muda a vida dos empresários. Não sei se você, na hora que está assistindo, já estamos com 104 anos, que está chegando, mas eu tenho muito orgulho hoje de representar essa entidade que transforma vidas, que transforma empresários, que transforma pessoas comuns em empreendedores de sucesso. Então, hoje, um episódio muito especial. Eu tenho aqui ao meu lado, ou na minha frente, mais precisamente falando, o presidente da AEAS, Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba, Alessandro Nogueira, já vai se apresentar, e também um grande amigo, um parceiro e uma pessoa que está revolucionando o mundo educacional na construção civil, que é esse cara que eu sou fã, sou um admirador não só do trabalho, mas do profissional e da pessoa que ele é, Alex Brasileiro, do Bora na Obra. Então, um episódio hoje voltado para você, associado, que é do ramo da construção civil, da engenharia, em todos os aspectos, né? O Alessandro vai falar um pouquinho sobre todas as esferas de engenharia hoje que a EAS acolhe e assiste, né? Desses associados e também arquitetos, enfim, todas as pessoas que de alguma forma estão ligadas a esse mundo fantástico da engenharia e da arquitetura. Então, hoje a gente vai ter um evento daqui a pouco sobre como transformar o seu escritório de engenharia e de arquitetura numa empresa de sucesso com o Alex, e eu tenho a honra de recebê-los aqui nesse podcast da nossa TV Axo, para nós batermos um papo sobre o que está acontecendo nesse mundo que os dois estão à frente. Então, começando aqui primeiro aqui com o Alessandro, nosso conterrâneo aqui também de Sorocaba. Fala um pouquinho do Alessandro, se apresenta aí para a galera e o que é a AES e como essa associação, quase centenária também, né? Como que essa associação transforma a vida desses empresários, desses profissionais hoje da engenharia e da arquitetura. Bem-vindo. Obrigado, Igor. Primeiramente, né, em nome da EAS, agradeço o convite, estar aqui seu lado, né, presidente da Axo, do Alex, que é esse exemplo aí de empreendedor aí, levando sempre a boa técnica, é o nome da engenharia, da arquitetura, né? O Alex é arquiteto, mas está levando o nome das áreas da tecnologia adiante. E a EAS, né, eu atualmente tenho o privilégio de ser o presidente dessa entidade também, que é uma entidade não tão antiga em idade quanto a Axo, mas já temos aí 73 anos, né, uma entidade bastante antiga, relevante, principalmente relevante e fazendo a diferença também na vida dos nossos associados, que são engenheiros, arquitetos, tecnólogos de Sorocaba e região. Tá? Então a gente vai poder conversar um pouquinho aqui sobre isso hoje e trocar experiências, mas principalmente ouvir também aqui o Alex sobre as experiências e tudo que ele pode nos mostrar, né? Abrir os olhos principalmente dos profissionais aí, mostrar aos profissionais que nós somos técnicos, né? Essencialmente técnicos, mas não sobreviveremos de forma alguma se não estivermos atualizados e sempre buscando novos caminhos e o mundo digital, o mundo tecnológico, tudo que nos oferece hoje é mais que importante, é essencial. Maravilha, isso aí. E aí, Alex, bem-vindo a Sorocaba. Uma honra ter você aqui conosco. Fala um pouquinho, o que nossos convidados de hoje podem esperar nesse evento? Grande Igor, obrigado. Obrigado pelo carinho. Depois de uma apresentação dessa, né, a gente fica até, né, acanhado aqui. Tem gente que tem feito um trabalho aí, realmente, como o Alessandro falou, né, de ajudar os profissionais, né, nessa jornada de carreira, nessa jornada de adentrar o mercado, né? Foi difícil para a gente ali no início. É um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui com o Alessandro. Parabéns pelo trabalho de vocês, né, junto às associações. A gente sabe que tem um papel importantíssimo dessas entidades, trazendo, né, essa busca que vocês têm, né? Poxa, foram lá buscar, né, trazer o Bora na Obra, e eu sei que vocês fazem várias outras ações de trazer profissionais do Brasil inteiro para, né, para compartilhar conhecimento e ajudar os profissionais aqui da região. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e que esse podcast a gente consiga, né, compartilhar e abrir os olhos e trazer horizontes aí para os profissionais. Isso aí já valeu minha vinda, né?
Obrigado mesmo. Maravilha. Bom, aqui na nossa TV Axo, a gente tem como missão não só tirar a venda dos olhos desses empresários que ainda estão em modelos antigos de negócio, nós temos a missão de levar um conhecimento diferenciado. E eu vou já começar com uma provocação, tá, Alex? É possível hoje um engenheiro e um arquiteto que fizeram uma formação estritamente técnica, é possível esses profissionais terem sucesso como empresários? E o que está faltando hoje? O que você enxerga que existe de venda ainda nos olhos desses profissionais que estão impedindo que eles se transformem realmente em empresários de sucesso? Cara, excelente pergunta. Acho que a primeira visão é essa que você trouxe da possibilidade da pessoa ter uma ascensão, ela ter algum êxito, tendo apenas a capacitação técnica, né? E depois você perguntou como empresário. Então, são duas situações diferentes. Quando a gente fala de capacitação técnica, sim, o mercado precisa, né? Entendendo que tudo é obra. Quando a gente esbarra em todos os segmentos, quando a gente fala de inovação, de melhoria, de investimentos, né? Seja na área médica, seja no urbanização, seja setor privado, seja o que quer que seja, residencial, corporativo, industrial, tudo a gente esbarra em obra, não tem jeito. Então, são profissionais que são necessários, ponto. Mas só que quando você tem só a formação técnica, e eu estou falando de uma técnica muito boa, não a técnica que a gente aprendeu na faculdade, porque tem esse descompasso entre o que é ensinado na faculdade e casar isso com a real necessidade do mercado, que as faculdades não estão preparando, né? A gente tem vários alunos que são mestres, são doutores, são professores universitários e a gente vê muita boa vontade deles, mas tem toda uma trava, a questão do Ministério da Educação, tem essa questão do mercado ser muito dinâmico, as relações comerciais, elas mudam muito rápido, então as faculdades não conseguem acompanhar, né, essa dinâmica e está tudo bem, acho que cada coisa no seu lugar. Mas entendendo que já não há essa capacitação técnica excelente para que os profissionais consigam, pelo menos, abraçar as oportunidades técnicas, né? Então, há sim uma necessidade muito grande de uma capacitação extracurricular do que tange a faculdade acadêmica. Então, não adianta você sair da faculdade e achar que você está preparado tecnicamente para o mercado de trabalho, nem tecnicamente a gente está preparado. Eu senti isso na pele, né? Acredito que vocês também sentiram isso aí. O mercado é muito dinâmico, né? E quando se tange aí a questão empresarial, aí o buraco é mais embaixo mesmo, porque nem as faculdades de administração preparam você para ser um administrador do seu próprio negócio, para você ter a sua própria empresa. Eu já conversei com vários administradores, minha irmã é formada em administração, eu tenho vários alunos que são também da área de administração, que administram suas construtoras e seus escritórios de arquitetura, mas muitas vezes não são nem arquitetos nem engenheiros. A pessoa enxergou uma oportunidade de empreender na construção civil, montou a construtora e contratou engenheiros e arquitetos para fazerem a parte do corpo técnico ali, serem responsáveis técnicos e tudo mais, né? Então, a capacitação empresarial, né, a capacitação de mercado comercial, posicionamento, marketing, vendas, gestão financeira, né? A gente sabe que a gente é muito mal formado ou não tem nenhum tipo de expertise quando se trata disso, né? E fora a questão de visão de mercado, empreendedorismo e assim por diante. E há realmente uma mudança muito grande nessas relações comerciais, porque está cada vez mais difícil a gente encontrar aquelas relações tradicionais de emprego. Ah, eu vou atrás, vou formar engenharia e eu vou atrás de um emprego numa construtora e eu vou comprar minha Hilux, né? Eu vou conseguir ali meus 10 mil, 15 mil iniciais, como era ali em, sei lá, em 2012, 2013, né? Que estava bombando o mercado imobiliário, os engenheiros recém-formados ali e os pais todo mundo vai fazer engenharia civil, meu filho, tá bombando, né? Aquela coisa toda. E a galera que se formou depois disso se deparou com o mercado totalmente retraído e a maioria está fazendo Uber ou desistiu da profissão, Cara. literalmente. Entendeu? Então, assim, essa é a relação. Só que são profissionais necessários? São. Inclusive, é um dado do próprio Confea, do Vinícius Machés, que ele fala, cara, a gente vai ter um déficit de mais de 1 milhão de profissionais em 2030. Tá faltando gente. Nossa. Tá faltando gente. Tá, o mercado tá prostituído, a concorrência está desleal, a engenharia não dá, a arquitetura não dá, aquela coisa toda. Eu falei, gente, está faltando profissional. Está faltando profissional. Mais de 82% do nosso mercado hoje
ele está literalmente nas mãos da informalidade. Seja baixo padrão, médio padrão ou alto padrão. Você vê condomínios de luxo, tal, que quem está tocando a obra ali é uma empresa informal, ou então no máximo o cara tem um MEI, né, Alessandro? No máximo o cara tem um MEI ali, um negocinho mais ou menos ali, e está tocando pau, fazendo. A casa nem terminou de ficar pronta, já precisa de um reforço, uma reforma da obra, e a obra nem pronta está porque não tem cálculo, quem está executando não seguiu os projetos e assim por diante. Então a gente precisa dar uma organizada no mercado, sabe? E passar essa visão também para os profissionais de oportunidade de mercado, porque essas relações hoje não são mais como antigamente, né? Ah, vou me formar, vou arrumar um emprego e vou aposentar naquela construtora daqui a 30 anos. Esquece. Isso não existe mais. Se ele não tiver uma cabeça de empreendedor hoje, ele está fora. Tá fora. Ô, Alessandro, e você à frente de uma entidade tão importante, tão relevante para esse segmento, né? O que você enxerga hoje como dor desse profissional? Porque hoje a Axo, por exemplo, a dor do pequeno é ele se sentir sozinho. Então, eu brinco, né, que o pequeno ele abre um negócio, nem a família compra dele, né? Então, ele vai ter uma jornada sozinho e ele encontra aqui na Axo todo esse acolhimento para ele não se sentir sozinho, através de educação, de evento. Quais são as dores que você percebe nesse segmento hoje, seja o recém-formado, seja o arquiteto, o engenheiro que está aí na luta do dia a dia, quais são as dores e hoje o que ele encontra também dentro da associação como acolhimento, como conforto, para que ele não sofra sozinho. Para que caminho que está indo a associação? Me perguntam sempre, Igor, qual que é a receita de sucesso da Axo? A gente tem 3 pilares extremamente importantes aqui, que são pessoas, educação e networking. Então, nós entendemos que esses 3 pilares aqui, eles vão levar o empresário para um próximo nível. Olhando para o mundo da engenharia e da arquitetura, o que você enxerga de dor nesse mercado que a associação está todo dia preocupada em ajudar esses profissionais a resolver, né? Eu vou até utilizar um pouquinho do que o Alex comentou. Hoje, quando o profissional, seja o profissional já com uma experiência um pouco maior ou o recém-formado, né, ele tem ainda aquela herança do que ele carrega na sua formação. E as instituições de ensino no Brasil hoje, elas preparam ainda o estudante universitário como ela preparava há 30, 40 anos. Não mudou nada. Ela continua preparando os profissionais da engenharia, da arquitetura, das áreas da tecnologia de uma forma geral, ainda com a visão de que ele vai terminar a faculdade e vai ser funcionário de uma empresa. E essa visão, ela, de uma forma talvez um pouco mais, um pouco na dor, né? O profissional acaba enxergando que não vai ser dessa forma que ele vai atuar. E ele, em um determinado momento, ele acaba se sentindo muito perdido, né? O profissional, ele se prepara tecnicamente, ele faz novos cursos técnicos para aperfeiçoar o que a academia deixou de déficit para ele, que ele não vai conseguir ter uma formação completa, né? Não tem como. E aí ele começa a perceber que faltam outras coisas para ele. Questão empresarial, né? Ele tem um déficit muito grande. O profissional das engenharias hoje, ele tem a visão empresarial, mas é algo que vai até além, que é algo que faz parte da nossa relação diária, que é a relação humana com pessoas. O engenheiro, o arquiteto, ele tem uma dificuldade grande com isso, né? E na EAS, a gente percebeu isso já há alguns anos, que foi também alinhado com o que o sistema Confea-CREA. O Alex comentou do Vinícius Marquesi, que é o presidente do Confea, que era o nosso presidente do CREA São Paulo, e que trouxe essa visão de fazer com que o engenheiro ele enxergue que ele tem deficiências, principalmente técnicas. Então, a gente tem buscado muito a qualificação. Tá? É um pilar muito forte nosso, é a capacitação. O outro também é network, como você comentou. Só que o terceiro nosso vem no sentido da regularização do aspecto legal. Né? Mostrar aos profissionais que eles têm que, em primeiro lugar, antes de atuar na engenharia e na arquitetura, eles têm que ser profissionais regularizados e registrados no sistema, seja no CAL, seja no CREA. E na associação, com o networking que a gente promove através das nossas formações, das nossas capacitações, buscando atuar nessas dores, que são alguns aspectos técnicos para todas as engenharias e arquitetura, estou dizendo, tá? Então, engenharia civil,
A área da construção, ela permeia todas as engenharias. A mecânica tem relação com a construção, a elétrica nem se fala, e a civil tá na veia. Tô E falando a, que, e tô a falando que tudo é arquitetura. obra, né? É, Tudo. a área da construção a gente tem disso, ela impulsiona muito todas as áreas. Então a gente consegue trazer formações, capacitações complementares. O objetivo não é ensinar aquilo que ele aprendeu na faculdade, mas mostrando o que de fato existe no mercado e que ele precisa buscar esse conhecimento. Mas aí vem a outra questão, que é trazer também a questão comportamental para esse profissional, Tá. que ele tem essa dificuldade, então a relação com pessoas, porque no final das contas tudo é Todos são relacionamento, né? Tudo são pessoas em qualquer atividade, numa obra lá, seja uma obra pequena, seja uma obra grande, ele vai administrar pessoas. E a deficiência de 1 milhão de profissionais, ela é real, tá? Ela é real, o número às vezes assusta, a gente falando de 2030, daqui 5 anos vai faltar 1 milhão de profissionais nas engenharias e arquitetura. Porque é só a gente olhar nas instituições. Hoje o jovem não está buscando engenharia mais. Tá? Então, nós, um trabalho de formiguinha, né? A EAS é uma entidade de uma grande cidade, representamos aí os profissionais da nossa região, 1.700 associados, mas, frente ao universo, a gente tem que encarar que a gente é uma formiguinha. Então, a gente faz o trabalho pontual na cidade para mostrar principalmente para o jovem, né? Ainda no ensino médio, e também já na universidade, a importância da engenharia. Para fazer também que o universitário ele entrou na engenharia, mas muitos já ficam pelo caminho, né? Na arquitetura, a mesma coisa. A Sim. evasão é muito grande. Muito grande. E a gente tenta estar sempre presente nas instituições de ensino também, mostrando o futuro da profissão e mostrando que, acima de tudo, as relações também mudaram muito. Ninguém mais vai sair da faculdade, entrar numa empresa, trabalhar como CLT, aposentar nela, ficar o resto da vida naquela empresa. Hoje é muito dinâmico, então a realidade é essa. Muitos buscando outros caminhos, o caminho do empreendedorismo, que é hoje não tem como o profissional mais das engenharias, da área tecnológica, conviver de outra forma. Ele tem que entender isso de fato. Eu vou pegar esse gancho agora e jogar para o Alex, né? Nós fazemos todos os meses aqui, Alex, na Axo, um evento para empresários, né? Todos os meses. Então tem evento de 3, no mínimo, hoje a gente tem recebido eventos de 250, 300 empresários, no mínimo, né? Recentemente trouxemos a Luísa Trajano, que tinha 600 empresários reunidos, né? E raramente eu vejo engenheiros e arquitetos nesses eventos. E, para mim, a resposta mais lógica para isso é que eles estão na obra nesse momento. É que eles estão na operação nesse momento. Eu não acredito naquela máxima saia da operação, mas eu acredito na máxima saia da execução. Porque eu vejo hoje muitos profissionais com um potencial de crescimento gigante, mas quem está no andaime, ele mesmo. Quem está ali na obra, ele mesmo. Como que você enxerga isso? É possível hoje um engenheiro, um arquiteto, ele ser o atacante do negócio e também ele não descuidar do meio-campo, não descuidar da zaga ali, que eu estou falando da zaga, o administrativo financeiro, estou falando meio-campo, a operação, e estou falando do ataque à área de vendas. Então, muitas vezes, enquanto eu tenho 300 empresários reunidos ali e no mínimo uns 20 devem estar com alguma obra nesse momento, precisando do engenheiro, do arquiteto, ele podia estar se relacionando nesse ambiente, mas normalmente ele está ali na execução, né? Não vou nem dizer na operação, que na operação a gente nunca sai, né? Mas na execução. Como que é isso? Como que você enxerga? É possível eu conseguir conciliar? Eu devo, se eu sou uma pessoa extremamente técnica, eu esqueço a área comercial e eu foco na técnica, eu trago alguém para fazer essa área comercial. Como que você enxerga isso? Esse é um tema extremamente relevante aqui para o nosso associado, que via de regra, muitos estão começando e eles não conseguem pensar na empresa deles crescendo sem que eles precisem de 48 horas no dia para conseguir lidar com tudo. Como que é isso para você? Legal. Eu acho que primeiro ponto, assim, uma coisa que fez muita diferença, né, nessa nossa visão de negócio é quem vai fazer o seu negócio crescer, quem está pensando em como o seu negócio crescer, enquanto você está ocupado demais apenas fazendo ele funcionar. Então, eu vejo que isso trata-se de um círculo, né, vicioso. Se a gente pegar
bibliografias como Robert Kiyosaki, né, que ele traz aquela questão do pai rico, pai pobre, e que ele fala mais sobre a questão financeira, de construção de ativos e passivos, mas ele traz uma visão muito interessante sobre a questão da corrida de ratos, né? E que a gente acaba ficando envolvido nessa corrida de ratos do dia a dia, da urgência, né? Poxa, a urgência da obra, ou a urgência daquele projeto, é aquele prazo que eu estou perdendo, é Virou aquele bombeiro, cliente, né? você virou bombeiro, você está apagando incêndio o tempo todo. Então, você não consegue ter espaço mental, paz, tranquilidade, ou você pelo menos não tem a visão de que aquilo é importante, a ponto de você se planejar, se estruturar para você criar uma lacuna de tempo para que você busque essa visão, esse crescimento, essa conexão com pessoas, para você entender o que você precisa fazer para sair desse apagar de incêndios. Você entende? Uhum. Então, os profissionais acabam achando que ser arquiteto, ser engenheiro, atuar com projetos ou com obras, o mercado de construção civil como um todo, é isso mesmo. E aí a maioria acaba desistindo. Você tem aí dados que trazem que né, a Associação Brasileira dos Estágios, né, poxa, mais de 90% dos profissionais que se formam não têm uma experiência profissional durante o meio acadêmico e, por isso, depois que se formam, acaba desistindo da profissão por essa digamos, insegurança técnica, né? Muitos engenheiros acabam, mais de 80% acabam indo ou para concurso público ou vão para profissões alternativas aí, vai ser motorista de aplicativo, ou vão abrir um negócio digital, né? A gente está nessa era digital de cursos online, não sei o quê, o cara... E o engenheiro tem muito essa capacidade, né? Eles têm essa visão ampla, têm esse cérebro matemático, eles têm essa visão lógica da coisa, então eles acabam, sim, sendo, digamos, profissionais que eles conseguem se adequar a outras áreas com muita facilidade. Então, o cara vai ser gestor de tráfego no mundo digital, o cara vai ser, digamos assim, vai trabalhar com desenvolvimento de software, o cara vai... Tudo que envolve lógica, né? Então, São muito bons, né? exatamente, são muito bons. Então, só que a construção civil em si, que a pessoa, poxa, às vezes passou anos ali sonhando com aquela formação, aquilo que fazia o coração dele cantar, ele desistiu daquilo não é porque ele achou algo melhor, é porque ele não conseguiu se estabelecer de forma estratégica dentro daquele setor que, como o Alessandro falou, né, eu corroborei aqui a questão da necessidade desses profissionais no nosso mercado, né? A gente está precisando, e os profissionais estão saindo porque eles não estão conseguindo tirar um sustento digno daquilo que eles amam fazer, entendeu? Então, a gente precisa entender que tá tudo bem, você está no início da carreira, você vai acabar tendo que equilibrar muitos pratos, né? Você vai ter que estar mais envolvido na operação, na execução, como você falou, mas que isso não precisa ser para sempre. Tá. Desde Tem que que pôr um prazo, né? tá tudo bem, né? Poxa, é igual quando você está começando na música, né? Eu fui músico, então, poxa, você está começando a carreira, você carrega instrumento, você monta palco, cabo, aquela coisa toda, e você toca, e aí você tem que ficar muitas vezes aguentando bêbado ali, falando para você, toca Raul, né? Aquela coisa toda, e no final do show você tem que ir lá desmontar tudo na Desmonta tudo. madrugada, leva para casa no carro ali, né? Aquelas tralhas de Para ganhar trezentão para numa ganhar noite. trezentão Mas numa é o noite, começo, né? é o começo da carreira. Depois que você, poxa, conseguiu um empresário, que você já tem uma agenda de show, você já está batendo em rádio e aquela coisa toda tal, daqui a pouco você chega no show praticamente como visita, né? O som já está passado, o palco já está montado, aquela coisa toda. Ou seja, é uma jornada de crescimento. Só que se o arquiteto e o engenheiro não entenderem que, peraí, então, eu preciso de um método. Eu preciso entender como é que é a regra do jogo para que tá tudo bem, eu entendi que agora eu estou recém-formado, eu vou abraçar várias situações aqui, mas que isso é por pouco tempo, porque eu já estou pensando em estratégias, eu estou parando para pensar na minha carreira, no meu negócio, para que logo, logo eu consiga estar fazendo a gestão da operação, pensando no estratégico, né? Então, é aquela coisa da construção de qualquer negócio, estratégico, gerencial ali, o tático e a operação, cara. Cada vez mais, eu falo para os arquitetos, né, os engenheiros, quanto mais você cresce na profissão, a chance é grande de que você não faça aquilo que você se formou para fazer, né? Então, o arquiteto vai estar cada vez menos Fazendo projeto. fazendo projeto, sentando para ficar detalhando o projeto. O engenheiro vai estar cada vez menos com o pé na obra, né? Ele vai na obra por outros motivos, né? Questão de posicionamento, estratégia, ele vai estar lá levando outros clientes para fechar. Olha, vou te levar numa obra que eu estou fazendo, aquela coisa toda. Ele está usando o portfólio dele ali para uma construção de um posicionamento, né, digital, aquela coisa toda, né? E ele consegue, inclusive, desvincular, digamos, a entrega dele, o resultado dele com a presença física dele.
que eu vejo que é uma dor dos profissionais também, né? O cliente, ele contrata, por exemplo, um construtor, e ao invés dele ter a clareza, o cliente ter a clareza de que ele contratou o resultado que aquela pessoa entrega, não, ele comprou a alma daquela pessoa. Se a pessoa não estiver na obra dele 7 da manhã, né, ele já se sente, o cliente se sente lesado. Sim. Né? Você tem que estar na obra dele, né, 8 horas por dia. Então, assim, o cara, meu irmão, é um negócio extremamente limitado. Então, você não tem que vender suas horas de vida, você tem que vender um resultado. Só que isso é fruto de posicionamento, de estratégia, né, do profissional buscar esse conhecimento, parar para pensar no crescimento e não ficar só ocupado demais fazendo o negócio dele funcionar. Caramba, hein? Estão vendo a aula que nós estamos recebendo aqui hoje, galera? Olha só, né? Duas pessoas que têm propriedade para falar. Então, isso aqui você só encontra na Axo. Esse conhecimento você só encontra na Axo. Vou jogar a bola aqui pro Alessandro agora. Outro dia eu dei risada conversando com um amigo, né? Ele falou assim, ó, eu agora entrei lá na diretoria do meu condomínio e a gente estava aprovando quem que entraria dentro do condomínio. E nós só liberamos, nós só proibimos entrar profissionais para as obras, né? Que tinham histórico de latrocínio, de estupro, porque se a gente tirasse todos os delitos leves, a gente não ia ter ninguém trabalhando aqui dentro, né? Então, eu dei risada junto com ele. É cômico se não fosse trágico, né, Alessandro? Mas como que hoje o engenheiro, como que hoje o arquiteto, ele lida com essa realmente falta de qualificação? E se eu perguntar hoje para o meu filho, se a gente perguntar hoje para uma criança o que ela quer ser quando crescer, acho que nenhuma vai falar, eu quero ser mestre de obras, né? Nenhuma vai falar. Como que eu lido com isso num mundo onde os jovens, a maioria não quer trabalho, eles querem um emprego, né? Eles querem um retorno imediato. Como que você enxerga isso acontecendo no ramo da engenharia, da arquitetura? Quais as preocupações da associação, além da formalização desses profissionais, mas a formação também das pessoas que esses profissionais vão precisar para o desempenho das suas atividades? Como que está sendo tratado isso na associação? Essa, acho que é talvez hoje a principal dor dos profissionais das engenharias e da arquitetura. É a mão de obra direta, né? Tá. É o profissional que está ali na linha de frente. O Alex comentou aí, né, que o profissional, ele chega a um ponto da carreira, ele vai ser o gestor de tudo isso, né? E pensar estrategicamente, mas ele precisa ter uma equipe muito boa por trás disso. E isso vem passando, essa questão, ela vem sendo uma realidade já não só, né, na área da construção, mas em todas as áreas, na área industrial, Sim. muito também. Hoje a gente vai no Senai, né? O Senai, ele tem horas ociosas ali, tem a baita estrutura que o Senai tem, com as salas de aula, as oficinas do Senai vazias, com poucos alunos. A procura está cada vez menor. O jovem, se a gente pegar o adolescente, ainda lá no ensino médio, ele não vai falar, logicamente, eu quero ser um mestre de obras, eu quero ser um soldador, Não. né? Quero ser um pintor, Não né? tem, infelizmente. A gente sabe que essa é uma atividade que ela é um ofício, que ela era quase que um ofício de família no passado. Ia passando de pai para filho, né? O pai era um excelente mestre de obras, o filho aprendia o ofício e isso vinha. Tinha um orgulho ali, né? É. Uma Hoje, satisfação. exato. E isso vem também justo, acho que é uma mudança de geração, lógico, cultural, né? As pessoas, elas começam a pensar, imaginar consigo que algumas atividades não têm um mérito de outras, ele não quer talvez um trabalho um pouco mais pesado, e aí ele começa a buscar outros meios, sendo que se ele for um bom profissional, um bom pedreiro, um bom mestre de obras, um bom pintor, serralheiro, ele vai ter uma vida de sucesso, às vezes até mais sucesso que profissionais, o próprio Com certeza. engenheiro. Sim. Basta ele ter uma visão também estratégica para isso. Mas falando da dor específica do nosso profissional, do engenheiro, do arquiteto, ela é real, tá? É real, a gente tem todos os dias profissionais nos procurando
E a gente tem buscado, junto com as instituições parceiras, né? As instituições aí do terceiro setor também, o Sinduscom está bastante empenhado com isso, o Senai nem se fala, né? E junto com essas instituições, a gente buscando formar mão de obras mais específicas. Algumas questões mais pontuais que a gente vê que são realmente as dores hoje do pessoal da construção civil. Essencialmente a construção civil, por quê? Na indústria, eu sou engenheiro mecânico, né? Eu estou um pouco alheio, vamos dizer assim, do mundo essencialmente da construção, mas pegando esse exemplo da indústria, a indústria ela já abriu os olhos para isso há muito mais tempo, né? Hoje, a gente entra em determinadas indústrias, é quase tudo automatizado, justamente pela dificuldade de mão de obra, né? Processos de soldagem que há 20, 30 anos era inimaginável que um robô fizesse, hoje você não precisa mais de pessoas. Na construção civil não é a realidade ainda. O Brasil está avançando um pouquinho em tecnologias, de novas tecnologias construtivas, né? O Isso Alex aí. pode dizer até melhor que eu. Só que isso demanda tempo, é uma questão cultural também. Isso. Existem as características onde determinada tecnologia pode ser implementada, em outras já tem uma dificuldade maior, mas isso vai ser um caminho natural, né? Essa escassez de mão de obra, da mão de obra direta, ela vai impactar diretamente. Em outros países, a gente já tem processos mais automatizados na construção e o Brasil está caminhando para isso também. Mas, enquanto isso não acontece, na ESA, a gente tem, junto com essas instituições parceiras, buscando a Capacitação. melhoria da capacitação dessa mão de obra direta. Esse ponto que ele falou é muito importante, tá? Da questão da indústria, né? O que aconteceu com a indústria, né? Todo esse processo de inovação, mecanização, né? Mudança do processo, né? De fabricação, essa coisa toda, que foi o que não aconteceu com a construção civil. A gente tem a construção civil hoje como o setor que menos inova só atrás da caça. Cara, Então, assim, você pensa, poxa, uma área de tecnologia é uma área que a indústria, né? Toda hora sai um material novo, sai um produto novo, sai uma tecnologia construtiva nova, né? Você tem construção com isopor, você tem construção de steel frame, você tem construção de tudo que é jeito e tal, mas Concreto PVC, que você concreto perde PVC, e rápido uma obra. caramba, grafeno, não sei o que, essa coisa toda, né? Pré-moldados para tudo que é lado, de todos os tipos de materiais possíveis e inimagináveis, mas aí você esbarra na questão da capacitação dos engenheiros, dos arquitetos, você esbarra numa questão da mão de obra, você esbarra na questão da aceitação do mercado. Eu já tive cliente que, poxa, a gente já constrói com steel frame e outras tecnologias já há muitos anos, há mais de uma década. E aí, simplesmente, poxa, na hora que o cliente chega para mim, no escritório, a gente apresenta, olha, você pode fazer com essas, né, dessas maneiras aqui. A vantagem dessa é essa, a vantagem dessa é essa, a desvantagem é essa, o custo dessa é um pouquinho mais alto, mas a velocidade é maior, e não sei o que, tal, 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 tal. E aí tem cliente que, às vezes, por uma questão cultural, ele fala assim, não, eu não quero entrar na minha casa, bater na parede e fazer toque-toque. nossa, E acabou. 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 A pessoa lá do interior de Minas e tal, ele tá certo, a casa dele vai ser feita do jeito que ele quer. Aí, ou seja, a gente esbarra nessa questão de inovação, o setor da construção civil não está inovando na velocidade que deveria, está faltando mão de obra, porque essas pessoas vão querer ser motorista de aplicativo. Você acha que um camarada hoje com 20 e poucos anos, vai lá, de 19 a 30 anos, ele vai querer ficar no sol, rodando massa, levantando parede, né? A pessoa até brinca, né? No final do dia, o cara tá com aquela canela de pedreiro, né? O pessoal brinca, a cerveja gelada é a canela de pedreiro, né? Canela Que de dá aquela... pedreiro, Né? O cara vai estar destruído ali no final do dia, aquelas mãos de lixa, né? Tudo destruído. Quem tem muitos anos de construção ali como pedreiro, você vê que a pessoa ela está desgastada, Sim. É isso né? aí. Então, assim, o que a construção civil está oferecendo de inovação, de situações mais dignas para que esse profissional queira adentrar o canteiro? Porque quando eu faço um comparativo, a gente faz uma obra, uma construção de uma casa de steel frame, por exemplo, né? Vou pegar o steel frame aqui. A equipe que está lá, você pode ir lá no final do dia, o pessoal está digno. É uma montagem, É uma né? montagem. O cara está montando a minha casa. Cada parede tem lá... É um Lego, É um né? Lego. É. O cara tá lá parafusando o perfil, tá, corta aqui. O cara tá de capacete bonitinho. O cara não me dá trabalho nem para usar EPI. Ele enxergando que a atividade é mais nobre, né? Vai Tranquilo. atrair também Ele mais tá, um. ele tá lá com a bota dele, ele tá lá com a calça dele, tudo certinho. Às vezes suado, porque às vezes tem a etapa Sim. da obra que tá Sim. pegando muito sol, mas o cara não tá destruído. É. E ele passa a ser um montador,
né? Sim. Eu sempre defendo que a gente tem que ser cada vez mais no Brasil, como nos países, né, desenvolvidos, a gente tem que ser menos construtor e mais montadores, sabe? Um processo mais industrializado, mais otimizado, com menos geração de entulho, de desperdício. Pô, você vai numa casa... Essa questão de resíduos é hoje que é uma preocupação muito grande também. Muito grande. Você Uma vai obra convencional gera muito resíduo. Muito. Então, assim, tem dados que uma obra sem planejamento, sem controle, sem fiscalização, 30% do dinheiro do cliente virou lixo. Aí você constrói uma casa em sistema convencional de alvenaria e concreto armado, o cliente já se mudou para casa tem 2 meses e ainda tem uma caçamba na porta dele, ainda tirando entulho. Você fala assim, pô, mas o que é isso? Aí você vai nas obras, sei lá, nos Estados Unidos, um quarteirão inteiro. Eu tenho um vídeo meu de, sei lá, de 2018, 2017. A gente visitando obras em Orlando ali, um quarteirão inteiro. Casas em várias etapas. Na fundação ali, bastante areia, meio pantanoso, né, em Orlando. Aí, fundação, casas na fase intermediária ali, na alvenaria, casas no final do quarteirão ali, já na fase de acabamento. Não tem um container na porta tirando entulho. Nada, zero. O quarteirão inteiro limpo. Você fala assim, cara, como é que pode um negócio Parece desse? fazendo obra, né? Pouca gente, não precisa desse tanto de gente, não sei o que tal. São equipes que entram, terminou a fundação, sai, vem o fiscal, dá o aval ali, o fiscal da administração local, foi feito de acordo, tá tudo dentro da norma aqui e tal, libera a próxima fase. Aí vem outra equipe, vem o fiscal, libera a próxima fase e tal. Ou seja, tudo dentro da norma, tudo fiscalizado, tudo bacana. Equipes terceirizadas, especialistas que ganham muito bem, obrigado, você entende? É uma mão de obra mais nobre, tem que ser qualificada, né, para isso, mas já é uma mão de obra diferente dessa questão convencional que a gente vê hoje. Então, a chance é que o Brasil vai se tornar, em breve, nessa mão de obra nossa, civil. É bom que outros profissionais ouçam o que a gente vai falar, né? Porque quando você pega países desenvolvidos, a mão de obra, os prestadores de serviço, eles são a classe média lá. Então, quem está comprando Dodge Ram aqui no Brasil é o ricão. Lá o cara usa Dodge Ram, é um empreiteiro. Pô. O cara tem lá um adesivo na porta dele lá, tá com a ferramenta atrás lá e ele é um empreiteiro, tá entendendo? E esses caras são a classe média, vive super bem, tem carro bom, e tem casa boa, e tem vida bacana e tal. E o Brasil já tá indo por esse caminho. Ladrilheiro aqui, você vai arrumar um cara bom, o cara tá ganhando 7 a 12 mil reais mês ali, cara. E vai ser um caminho sem volta, porque a mão de obra vai acabar, não vai ter mais. Então, essas tecnologias, elas vão chegar sem volta. E aí vai voltar a ser uma oportunidade, né? Exato. O camarada vai deixar de querer ser motorista de aplicativo para ser montador de casa, né? Vamos para uma pauta legal que a gente gosta muito aqui também, que é a pauta do networking, né? Eu sempre falo que o networking te leva a lugares onde o currículo não alcança, né? Então, outro dia, eu dando uma mentoria para um arquiteto, uma mentoria individual, ele falou para mim, Igor, como que eu faço, né? Hoje eu dependo quase que exclusivamente de indicações dos meus próprios clientes. Isso é muito comum no mercado, né? Da arquitetura, da engenharia, enfim. Eu dependo muito da indicação dos meus próprios clientes. O que você me recomenda que eu faça, né? Eu falei, cara, eu recomendo que você pare de olhar para as formigas e comece a olhar para os formigueiros. Então, hoje você tem a formiga, vamos pensar o seu cliente final, né? Aquela pessoa que está precisando de um projeto, e você tem o formigueiro, que é quem tem contato com o seu cliente final, né? Legal. Então, eu falei para ele, se eu fosse um arquiteto hoje, eu estaria promovendo um café mensal para cerimonialistas de casamento. Porque essas cerimonialistas de casamento estão cuidando de casais nesse momento, né? E esses casais vão sair da casa dos pais e vão precisar de um projeto de arquitetura. Eu tomaria uma vez por semana um café com o escrevente do cartório. Porque o escrevente do cartório está fazendo a escritura de um terreno nesse momento, que daqui a pouco vai precisar de um projeto de arquitetura. Então, eu vejo, e aí eu bato muito na tecla, né, de você, em momentos, ainda que você seja pequeno e não consiga sair da execução, que você tenha uma agenda de networking. O quanto você, Alex, enxerga a importância desse tema e, no mínimo, para esse arquiteto, para esse engenheiro, estar em um ambiente com outros arquitetos e engenheiros, para eles trocarem experiências, o quanto você vê de valor numa bandeira que a gente carrega com bastante propriedade aqui na Axo, e o quanto que você vê de importância. Você que é uma pessoa com networking também, nesse mundo, né, principalmente da construção civil, um networking gigantesco, o que o networking mudou na sua vida e o que você pode falar desse tema para nós, né? Legal, cara. Assim, o que eu acredito é que ninguém faz nada grandioso sozinho. Isso é um lema que a gente tem
dentro da nossa comunidade Pedrada, né? Os nossos alunos, eles deram esse nome carinhosamente para nossa comunidade de alunos, né? Que eu comecei com esse negócio de dica... E no evento tem um capacete tem um lá, capacete né? e tal. Eu usei o capacete. E, cara, eu comecei com essa coisa da internet, aí eu inventei da minha cabeça, dica pedrada, né? Eu dava uma dica pedrada de obra, uma dica pedrada daquilo, e depois virou comunidade pedrada, os alunos, essa coisa toda. E aí, essa mentalidade de que se você viver sozinho numa bolha, apesar de hoje ter essa, digamos assim, essa falsa ilusão, né, de que estamos conectados, que a internet, e nunca tivemos pessoas tão deprimidas, uma geração deprimida, índice de suicídio alto, ansiosas, né? A pessoa tem ataque de ansiedade, tudo tal, imediato, né? Tudo é imediato, as pessoas querem tudo para ontem, né? Elas não entendem que uma árvore para criar raízes leva tempo, né? Não é você mudando de lugar toda hora que você vai conseguir criar relações, né, sólidas, profundas, né? Então, e o networking, as pessoas, é isso. Poxa, nem Jesus fez nada grandioso sozinho, né? Apesar de, é Deus, aquela coisa toda, tal, mas tinha os 12 apóstolos para poder dar seguimento na missão dele ali, né? E toda essa ramificação que aconteceu depois da vinda dele. Aí você começa a entender, caramba, então o segredo está no relacionamento, né? O relacionamento com pessoas, com fortalecimento. Às vezes você está numa situação de baixa ali, seja um desânimo, seja uma questão financeira, ou seja para você dar vazão para uma ideia, um empreendimento que você tem. Cara, você nunca vai fazer nada grandioso com o dinheiro que você tem no bolso. Geralmente você vai precisar estar alavancado ou por parceiros, ou por amigos, ou por bancos, ou por investidores. E aí você pensa assim, mas são bancos. Não, tem uma pessoa ali, tem um gerente, tem sabe? Ou são fundos que tem alguém que você conhece, que é representante daquele fundo, ou o que quer que seja. Você precisa de gente para te conectar com essa coisa toda. Então, você dentro da sua bolha, do seu mundinho, as coisas não acontecem. A chance é que você vai entrar num processo de depressão, de desânimo, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Essa é a grande situação, entendeu? Então, o que eu vi acontecer nesse fomentar de autoajuda, de comunidade? A gente começou lá atrás meio sem querer, a gente montava ali um curso nosso e tal, e aí tinha a turma daquele curso. E a gente sempre ali, pessoal, manda as dúvidas aí, a gente está aqui para ajudar, e aí o pessoal mandava, e muitas vezes o pessoal nem esperava que eu, a Rafa, minha esposa, respondesse, o pessoal do grupo já começava a se ajudar, e aquela coisa toda, disso já se formavam amizades, parcerias, daqui a pouco o pessoal está montando sociedade. Então acontece muito dentro da nossa comunidade de alunos, uma pessoa é de Brasília, mas um cliente achou esse profissional na internet e quer fazer uma casa em São Paulo. Aí ele conecta um colega de São Paulo, fala assim, cara, vamos atender esse cliente junto, eu vou fazer o projeto aqui, você toca essa obra aí para mim e tal. E o colega na ponta lá é construtor. E aí acabou aquela rixa idiota que é fomentada dentro da faculdade, de que engenheiro isso, arquiteto aquilo, arquiteto não pode construir, engenheiro não pode projetar e não sei o quê, aquela confusão do diabo lá. O pessoal, não, cara, ninguém faz nada grandioso sozinho. Vamos atender esse cliente junto, mesmo porque obra é multidisciplinar. Cara, ninguém consegue tocar uma obra, dominar todas as cadeiras que fazem parte de uma única obra residencial. Porque cada coisa que está ali é um universo profundo. Fundação, estrutura, instalações, automação, sabe? A parte de decoração, o que quer que seja. Paisagismo. É uma equipe, sim. Se a pessoa quiser dominar tudo, não. Eu vou aprender tudo isso aqui Tá morto. para eu poder atuar no mercado residencial. Vai morrer e não vai conseguir. Vai morrer e não vai Tempo conseguir. Você vai perder com isso. Você vai perder tempo na sua vida. E outra coisa, você vai virar pato. Pato quer fazer tudo e faz tudo mal. Anda mal, nada mal e voa mal. Né? Então, você vai ser um péssimo calculista de estrutura, você vai ser um péssimo dimensionador de instalações, você vai ser um péssimo arquiteto, um péssimo paisagista. Então, é melhor você se conectar com essas pessoas e falar, fulano, vem cá, você é paisagista? Você é calculista estrutural? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. É o que eu faço hoje. E eu entrego uma solução para o meu cliente, extremamente diferenciada do meu mercado. E aí a gente pega e mostra para os nossos alunos, fala assim, cara, faz assim que dá certo. O teu cliente, ele quer comprar uma solução de excelência de vocês. Se você for a pessoa que conseguir orquestrar tudo, como o Alessandro falou, sendo a pessoa que vai conseguir lidar com gente da melhor forma possível, você entendendo as expertises de cada um, você entendendo as limitações de cada um, você entendendo a personalidade, o temperamento de cada um, e você, não, fulano é mais explosivo, deixa que eu toco ele aqui. Fulano, e você está ali como resolvedor de conflitos, né? E sempre trazendo a coisa do gestor, né? O gestor é aquele que garante os prazos, que faz com que a coisa ande.
Então, falta para os profissionais essa visão da gestão, sabe? Uhum. De olhar a coisa por cima, de ser o maestro da coisa toda, juntando tudo, porque, né, mais uma vez, sozinho, cara, ninguém vai fazer nada grandioso. Que demais, hein? Que demais. Estão gostando da aula aí, galera? Ó, nosso time aqui. Eu já falei pro Igor, né? O Igor, o que ele aprende nessas andanças aí, né, Igor? O que ele aprende? Cada hora tem uma aula diferente. Hoje está tendo uma aula de engenharia e de arquitetura aqui, né? Ó, ô Alessandro, então a gente está caminhando agora para nossa reta final aqui. Daqui a pouco a gente vai ter um evento. E olhando para o mercado sorocabano, a associação também, hoje nós estamos à frente da cidade de Votorantim. Então, um mercado extremamente pujante, né? Olhando para a nossa região metropolitana de Sorocaba. As oportunidades hoje para o mercado as oportunidades hoje para o mercado de engenharia, de arquitetura que você enxerga, para onde a AES está olhando para o que vem por aí, né? Existem de oportunidades para quem até está pensando, para aquele jovem que está pensando, poxa, estou me formando, para que caminho que eu vou, e já aproveito e já falo o que ele encontra na AES, né? Sabe um negócio que eu fico louco quando eu olho os pedidos de saída de associado, né? A gente, graças a Deus, coloca sempre muito mais associados do que saem, mas eu faço questão de olhar aqueles pedidos de saída e aí tem o associado que coloca assim, pô, eu estou saindo porque eu não estava conseguindo ir no café da manhã. Então é um pensamento muito pequeno, muito pobre, olhar para uma associação com mais de 4.000 associados, batendo quase 4.500 associados no momento que a gente grava esse podcast, e ele olha para uma associação como um café da manhã, né? Então acho que tem parte de culpa nossa não comunicarmos tudo aquilo que nós temos, mas também da pessoa olhar, pô, uma associação, eu tenho que estar junto, eu tenho que estar perto, porque um lápis sozinho eu quebro fácil, mas se eu juntar 50 lápis eu não vou conseguir quebrar. Então, o que eu encontro hoje na ESO, o que o nosso associado hoje, que é engenheiro, que é arquiteto, que eu recomendo que também faça parte da ESA, assim como eu recomendo você que está nos assistindo, que é engenheiro arquiteto associado hoje somente a essa, se associe à associação, à nossa Axo também, porque lá no passado era a Associação Comercial de Sorocaba. Nós passamos recentemente até por um rebranding para mostrar, não, aqui é a casa do empresário. Então, se você está com vontade de ser empresário, já é um empresário, aqui tem indústria, tem prestador de serviço, tem comércio, tem de tudo, né? Então, antes as pessoas falam, pô, lá não é só do comércio? Não, aqui é a casa do empresário. Então, CNPJ vem para cá. Tem um CNPJ. Nem tem, hoje não, tem um CPF e é um profissional Autônomo. liberal Um autônomo, profissional liberal vem pode, para né? cá Boa, também, boa. pode também, né? Então, hoje, esses dois pontos, né? O que você enxerga aí do mercado para os próximos anos, né? Para os próximos meses, acho que não dá para a gente falar em anos mais, né? Com essa mudança repentina que a gente está tendo em tudo na nossa vida, inteligência artificial e por aí vai. E o que eu encontro hoje como profissional de engenharia e arquitetura na AES. Bom, quando a gente fala de associação, né, o associativismo de uma forma geral, faz todo sentido. O profissional que ele tem a sua empresa lá de engenharia, ele pode ser nosso associado, deve ser nosso associado, e da Axo também, porque são propósitos diferentes, né? Aqui fomenta-se algo diferente do que nós... A EAS, ela existe essencialmente, né, na nossa missão, dentro do nosso estatuto, é para valorização profissional. Mas a gente transbordou isso com o passar do tempo e hoje, quando a gente fala de AES, a gente fala justamente disso, do profissional ele se sentir numa comunidade de fato, né? Uhum. Essa questão que eu sei que na comunidade do Alex é muito forte, que é a questão de pertencimento de fato, né? A Uhum. comunidade pedrada lá. Então, na EAS é da mesma forma, a gente fazer com que o associado, desde de universitário, a gente tem associado até desde a universidade, não precisa nem ser formado ainda para ser associado. E ele já se sentir acolhido e o importante, porque a gente só cria e gera, né, ou busca, vai atrás das oportunidades, se a gente tiver com um pensamento focado naquilo, trabalhando com energia grande nisso e com pessoas próximas a gente que também pensam da mesma forma similar, pelo menos. Então, a questão do networking, né, de qualidade, com propósito de fato, entender que, primeiro, para a gente ter um networking de qualidade, eu acho que a pessoa tem que ter, primeiro, a sua característica pessoal, ela se doar, né, ela saber que ela vai ter que doar.
E a gente sabe que não é tão comum isso, porque muitas vezes as pessoas querem a vantagem, né? O que eu vou ter de vantagem? É isso aí. Fazer parte da associação, se a pessoa estiver fazendo parte da associação só pelo café da manhã, já está errado, né? Eu tô errado. Então, o café da manhã é algo que você vai poder ter a oportunidade de conviver e ter o contato com outras pessoas. Então, o profissional, estando na ESA, ele tem essa oportunidade de falar a mesma língua que muitos profissionais que estão buscando, né, essas oportunidades, tendo pessoas que vão auxiliar ele em momentos que talvez ele está um pouco perdido, vai ajudar ele a se encontrar. Mas profissionalmente, eu digo que para os próximos anos, isso é para a região de Sorocaba, lógico, né? A gente cresce aí muito a cada dia, mas para o Brasil todo. Vindo na linha do déficit de profissionais que a gente vai ter aí nos próximos anos. Então, para quem já é da área da engenharia e da arquitetura, está vivendo um momento aí absurdamente positivo. Se enxergar que, de fato, vai faltar profissionais e quem está na área conseguir entrar nesses nichos, naquilo que ele é bom, fazendo parcerias estratégicas, né, não vai ser o pato, senão o cara vai achar que vai fazer tudo, não vai fazer. E então criando essas oportunidades, buscando atuar onde a gente vai ter a deficiência. E a área da construção, ela é o motor, né? A gente vê qualquer cidade crescendo, Tá na construção. é a construção, não é? Isso aí. Então, ela vai alavancar muito isso. O profissional busque o associativismo, ele é importantíssimo, essencial. O network de qualidade, você consegue, às vezes, uma oportunidade ali estando na associação, tanto na ES quanto na Axo, que você só encontraria porque você encontrou essa oportunidade porque você estava ali naquele momento. É isso aí. Eu acredito muito nisso, né? Então, com várias pessoas juntas com energia positiva buscando um propósito. E é isso que eu deixo de recado para todos os profissionais que ali nos procuram, né? Para os universitários, estudantes, já mostrando isso desde cedo para eles também. Maravilha. Isso aí, e um ponto importante, isso que vocês estão liderando aí na mão, né? Vocês têm essa conexão muito forte, né? Eu vejo as pessoas se degladiando, buscando sim. serem vistas na internet, buscando novos clientes, abrir mercado, aquela coisa toda, ou seja, querem se conectar com pessoas, fazem aquele esforço danado É isso aí. e às vezes a conexão, as pessoas estão aí já, É isso né? aí. Os empresários, as pessoas estão fomentando o comércio dentro da região, estão aqui, Exatamente. os empresários estão aqui, é só juntar uma coisa com a outra aqui, ó, pronto, venham para cá, né? É isso aí, eu sempre falo, né? Antes de querer ir pescar no Mato Grosso, dá uma olhada, porque às vezes você tem um pesqueiro do lado da Do sua lado da sua casa, casa. com um monte de peixe faminto, né? Que você jogar a salsicha, ele... Essa parábola é boa. Porque... Mas isso é síndrome de pescador, sabia? Mas Você cara. vai nesses ranchos aí, o cara tem um barquinho dele, é tipo assim, o lago já tá aqui na beira do negócio. Por que ele não pega a vara e já pesca ali mesmo? Não, ele quer pegar o barco dele e vai lá pro outro lado do lago, e o cara que tem um rancho lá do outro lado, ele pega o barco dele e vem pra porta do teu. É isso aí. Eu falo assim, É cara, isso aí. já tá tudo aqui, né? É isso aí. Alessandro, obrigado pela tua presença. A Axo está de portas abertas para todo o teu time, seu time de associados. Então, Sorocaba, o Erli, né, um grande amigo, tá à frente do CIESP ainda, né, tá deixando ali o posto, mas ele sempre falou isso, né, pô, e em todo o discurso dele fala, pô, Sorocaba, ela é diferente porque as associações, elas são unidas, elas se juntam. Então, a gente vai fazer coisas grandes juntos ainda. Hoje é o primeiro evento de muitos, então, uma honra ter a ESA aqui conosco hoje, viu? E, Alex, para a gente finalizar aqui, quero que você fale também aí do como que as pessoas te encontram, né? Depois também falar, né, Alessandro, como que as pessoas encontram a AES, tá? Nas redes sociais, onde que as pessoas te encontram, o que existe hoje dentro do ecossistema do Bora na Obra para esses profissionais. E eu quero já terminar com mais uma pedrada aqui, que você fala muito sobre isso, né? Se você fosse resumir em 3 características de sucesso do profissional de engenharia e arquitetura do futuro, quais são essas 3 características? Quais são essas 3 habilidades? Tá? Esquece a habilidade técnica. O que esse profissional do futuro vai precisar para o mundo que está vindo aí, um mundo de inteligência artificial, um mundo onde realmente, com a deficiência que a gente tem de mão de obra, nós vamos caminhar cada vez mais para a tecnologia, mas a gente nunca vai
não poder viver sem outras pessoas. E eu tenho certeza que no mundo que você comanda muito bem hoje, isso é fato, né? Quais são essas características desse profissional que vai continuar valendo ouro no mercado? Legal, excelente pergunta. É uma coisa que eu falo até para minha filha, né, adolescente, eu falo que a gente precisa sempre desenvolver o músculo do aprender a aprender. Porque às vezes ela chega ali para mim, pai, mas esse aqui eu não vou usar para nada, essa matéria aqui eu acho que eu não vou usar para nada na minha vida, né, cara? Né? E realmente tem umas coisas que a gente não vai usar mesmo, né? Tem, Não é tem umas mesmo. injeções de linguiça aí, né, e tal. Nossa. Mas tem coisa que a gente não pode falar ainda, Mas a né? gente não pode falar para filha de 15 anos, Rapaz do né? céu, né? eu vejo meu filho estudando relevos e montanhas. Rapaz, não vai usar isso aqui para nada, Não vai, velho, não. entendeu? Mas Enfim, faz compra parte, compra um então. carro mais forte para poder subir a ladeira, tá tudo certo, né? Ou vai de avião, Uhum. né? Mas, enfim, eu falo para ela esse músculo do aprender a aprender. Eu entendi o papel da escola, né? O papel da faculdade. Não existe mais essa coisa de terminei os meus estudos. Esquece. Eu acho que o grande ponto é esse, porque antigamente, na geração dos nossos pais, nossos avós, poxa, terminei engenharia civil, terminei arquitetura, Esquece. medicina, Mal advocacia. sabe que está começando. Acabou, né? Terminei os estudos, pronto, meu futuro está garantido, vou arrumar um bom emprego, o mercado precisava, tinha poucas faculdades, né? Realmente era escasso, né? Principalmente quando você chegava numa cidade em expansão ou em crescimento ali, uma Brasília da vida, uma Palmas da vida, com poucos profissionais e tal, o cara fazia festa. O cara era disputado no tapa, né? É isso aí. Hoje em dia a realidade não é mais essa. Então, a gente tem que desenvolver esse músculo de aprender a aprender. Ah, chegou a inteligência artificial. Ah, agora é uma estratégia nova, uma metodologia construtiva nova. Ah, o que quer que seja novo? E a pessoa, esse é o jogo? Então vamos aprender. Ler, se capacitar. O brasileiro tem uma cultura de ler muito pouco, né? Se lê muito pouco, é uma média de menos de 2 livros Por ano, né? por ano, Ixi, por habitante. Deus, Então, assim, uma coisa que mudou muito minha vida foi essa coisa de estudar, fazer mentoria, se capacitar. Eu não vim de uma cultura de leitura, mas de, sei lá, de pouco mais de 15 anos para cá, assim, eu leio direto, eu tenho uma pilha de livros, assim, na vez, assim, na fila, né? na fila ali para você ler, e você sempre acha que todo o tempo que você tem no mundo é pouco para você absorver todo o conhecimento que eu acho hoje que é necessário para o meu desenvolvimento, né? Fora as coisas que eu gosto de saber por vontade própria, por satisfação própria. Então, é aprender a aprender. Então, os profissionais, primeiro, que desenvolvem esse músculo de aprendizado, lógico, de forma estratégica, não perdendo muito tempo, é o tipo de conhecimento que vai te dar resultado. Sim. Beleza? Cuidado com o cérebro gordo também, né? Cuidado, obesidade mental, Isso aí. né? Aí o cara segue um camarada que está falando bonito na internet, aí segue o outro, segue o outro. Não é que não tenham coisas que funcionam, mas você tem que entender que cada um tem uma linha de pensamento. Então, ou você segue aquela pessoa e vai, e implementa o que o cara está falando até o final, porque as pessoas ficam pegando a Senão amostra você grátis. vai batendo Isso ali Você pra fica, cá. a pessoa não tem estratégia, então ela segue um pouquinho do outro, e segue um pouquinho do outro. Daqui a pouco a pessoa está entrando em parafuso. Ah, mas aí o problema já virou o mercado, é o mercado que não está funcionando. Não, você que não tem clareza, objetivo, você não tem um método, você não está seguindo uma estrada para você sair de Sorocaba e chegar em São Paulo. Entendeu? Em São Paulo, capital. Você vai chegar no Rio daqui a pouco. Se o cara tá rodando em círculos, ele tá pegando qualquer... Não, vai por aqui, sei lá onde é que você vai parar, entendeu? Então, você tem que ter essa visão clara, planejamento, né? As pessoas, poxa, quando você vai falar até do ponto de vista técnico, o que diferencia os bons arquitetos, os bons engenheiros? A pessoa tem uma visão clara de planejamento. Ele planeja as atividades, ele planeja a agenda semanal dele, ele planeja os contratos que ele tem, ele planeja, poxa, a equipe, a divisão de tarefas da equipe. Uma gestão de agenda, Gestão, né? exatamente. De agenda, Então, se a gente for resumir assim, os profissionais que vão despontar técnica obrigação, tem que dominar, tem que estar estudando, porque as técnicas estão mudando. A gente falou sobre isso aqui, inovação. Então, assim, a técnica, não adianta achar que está ponto passivo, que isso aqui já está ok, não tem nada de ok, tem que estar aprendendo o tempo todo. Mas é a gestão em cima da técnica e a visão de empreendedorismo em cima dessa gestão. Então, os profissionais precisam se desenvolver nisso. E aí, em cima de empreendedorismo, vem toda essa visão de posicionamento, marketing, construção de networking e assim por diante. Então, vamos resumir aqui no aprendedor, né? Aprendedor. No aprendedor, no planejador, Planejador. Né? E no empreendedor, né? Então, resumindo aqui, essas três características aí. Isso aí. E onde encontramos o Alex, o Bora na Obra, o que esses profissionais podem encontrar de estrutura educacional também, para eles se capacitarem ainda mais, né? A gente já está com mais de 10 anos só nessa área de educação, né? A gente tem uma empresa hoje de treinamentos, a gente tem escritório de arquitetura e consultora também, que é onde a gente valida
tudo que a gente ensina, a gente Tá. vê o que funciona, o que não funciona. Seu laboratório É pessoal. o nosso laboratório pessoal, né? A gente tem clientes reais, a gente lidar com as dificuldades de mercado, a gente entende por que não está vendendo, o que não está funcionando, quanto custa cada coisa, esses desafios da profissão, marketing, parte financeira e tudo isso e tal, e a gente traz essa inteligência para dentro da nossa comunidade, dos nossos cursos, né? E aí a gente vai ajudar a pessoa, desde estudantes de arquitetura, engenharia, design de interiores, técnicos de edificações, a galera toda da construção civil ali, com livros, a gente tem plataformas, que é a nossa Escola Bora na Obra, uma assinatura barata, inclusive, que tem vários minicursos lá dentro, a pessoa vai se capacitando. Temos uma certificação profissional hoje, com milhares de alunos já certificados no Brasil inteiro, uma plataforma de networking que é composta por esses alunos certificados, em que os profissionais ou os clientes podem ir lá, né, que é o Bora Conecta, os profissionais vão lá, em busca de um parceiro na região, os clientes vão atrás de um profissional na região certificado pelo nosso método. Temos pós-graduação em gestão e desenvolvimento de projetos e obras, né, com chancela do MEC. Temos mentoria também, né, para profissionais empresários que já estão num nível mais elevado e precisam arrumar a questão da gestão. A pessoa, poxa, está querendo, né, Ir para um próximo ir nível, para um né? próximo nível. E temos o nosso grupo também de empresários, né, que é o nosso Mastermind, o Everest, que ali são profissionais que estão faturando alguns milhões por ano na indústria ou na incorporação ou em empreendimentos imobiliários de uma forma geral. Outros são donos de construtores, escritórios de arquitetura que realmente estão ali né, na ponta da pirâmide ali. E aí realmente ali é a construção de novos negócios, estratégias né, de mercado, e aí a conversa é um pouco mais séria. Mais Então, sério. desde o estudante até o... Caramba, tem. Né, tem Bom, bastante coisa resumindo, aí. é o que a gente fala aqui na Axo, né? Hoje o empreendedor, o empresário só fica sozinho se ele quiser. Só se quiser. Só se As quiser. oportunidades estão aí. Então, hoje você que nos acompanha aqui, você tem a oportunidade de aprender com quem você quiser. A internet trouxe essa possibilidade. Então, se você quiser fazer um curso de Harvard Tem. online, tem. Né? Você pode fazer de casa. Então, hoje você não precisa... Não precisa da Barça mais, né? Não, não precisa se render ao professor da sua cidade, né? isso Então, aí. você tem essa possibilidade. Então, a gente tem aí o Instagram, @Bora na Obra, YouTube Bora na Obra também. Né? O meu Instagram, Alex Brasileiro, tem o da Rafa, minha esposa também, Rafa Brasileiro. Então, a Rafa está abordando ali toda esse universo da arquitetura, né? Dos projetos, dos clientes, né? A vivência dela na parte de projetos, que ela está mais nos projetos ali, eu na parte das obras no Alex Brasileiro, e o Bora na Obra nessa parte de treinamentos e educação, que aí a gente junta as duas coisas e vamos para cima ajudar os profissionais. Né? Maravilha, meu irmão. Uma honra ter você aqui conosco. Ansioso pelo evento que a gente vai fazer daqui a pouco. E onde encontramos também a ES, né? Como que é? No Instagram, No Instagram. o @Sorocaba. Então, só E entrar a lá gente no vai Instagram. colocar aqui também, tá? Isso. O No contato rodapé ali deles aqui. Então, entrou no Instagram lá, @Sorocaba, e tem acesso aos outros canais nossos também, no nosso site, onde tem um portal de serviços, né? O associado vê lá tudo que ele tem de benefícios sendo associado a ES. E vá conhecer a ES, a gente fica lá na Mário Campolim, número 434, tomar um café, temos um coworking lá. Todo o espaço da ES são todos espaços gratuitos ao associado. Então, só utilizar, aproveitar e caminhar junto com outros profissionais aí da área da engenharia e da arquitetura. Maravilha. E essa foi mais uma TV Axis. Vocês viram a aula que nós tivemos aqui, aula de engenharia, aula de arquitetura, aula de gestão, aula de posicionamento, aula de tudo, né? Então, eu tenho certeza absoluta que não só para você que é engenheiro, arquiteto, mas esse podcast hoje aqui, com certeza, foi de grande valia para a tua vida como um todo. Eu aprendi muito, espero que você também. Continue seguindo, então, @ACSorocaba no Instagram. Venha também nos fazer uma visita, venha num dos nossos cafés de negócio, nós temos um grupo específico que é o Axo Mulher, se você é mulher empreendedora, mais de 1.000 mulheres estão hoje dentro desse ecossistema aqui dentro da Axo e muita coisa aqui que nós temos para que você realmente não se sinta sozinho, para que você tenha aqui não só o acolhimento, mas a educação que você busca, o networking que você busca para levar a sua empresa para um próximo nível. Nos vemos no próximo episódio da TV Axo. Valeu!